Contemporaneamente, a ilegalidade do uso pessoal da droga, ela passa por uma preparação que houve desse tema, né, com relação à proibição do tráfico de bebida alcoólica, né? Então, essa proibição do alcoolismo que surge no Ocidente, ela ocorre por um movimento, né, de uma senhora chamada Carrie Nation, né, que ela no final do século XIX, ela combatia de forma a aderir a um movimento religioso, né? Combatia a utilização da bebida alcoólica. Ela entrava nos salões com uma machadinha, quebrava as garrafas, ela fazia um grande movimento contra a questão da utilização da bebida alcoólica. Uma campanha religiosa, uma campanha moralista, né? E no início do século XX, houve um outro fator junto com a Carrie Nation, que foi a morte prematura do escritor mais lido na época, Jack London, né, autor de Caninos Brancos, O Chamado Selvagem, o velho, o Lobo do Mar, né? A morte prematura dele, nitidamente, ele sofria muito com o alcoolismo. Então, esses dois fatores desencadearam uma forte discussão nos Estados Unidos, gerando, em 1919, a 18ª emenda, que tornou crime a venda de bebida alcoólica. De 1919 até 1933, quando a emenda 21 da Constituição Americana revogou a criminalização, os Estados Unidos passaram por uma experiência que nós passamos hoje com a criminalização das drogas, né? A venda clandestina, a continuidade de pessoas com problema de dependência de droga, a continuidade de utilização da droga e um incremento absurdo na criminalidade em torno da venda clandestina da bebida alcoólica, que ficou famosa pela criminalidade na época, maior cidade americana, né, que hoje é Nova York, mas na época era Chicago, com uma criminalidade absurda, violenta, uma corrupção de autoridades de todos os níveis e que gerou o mais famoso criminoso da época, o Al Capone, Alfonso Capone, né, combatido pelo policial federal, depois o Elliot Ness e sua equipe. Então, essa experiência, os americanos eles perceberam que era necessário acabar com essa ilegalidade, ver que não resolveu o problema da dependência e que trouxe mais problemas do que já existiam, né? Então, esse movimento passa então por uma liberação total da bebida alcoólica e depois por uma criminalização. E essas duas visões, elas não funcionaram, né? Então a experiência ocorreu, mas mesmo assim começou-se a criminalizar outras drogas. Ou melhor, nós passamos pela experiência da liberalização total das drogas no início dos anos 60, 70, e depois isso começa a haver uma criminalização, né? Inicialmente da maconha, depois dos psicodélicos, da cocaína, etc. E cada vez uma penalização maior. Mas esse movimento também das drogas também está ligado a um moralismo, é um moralismo principalmente religioso, né? No Canadá houve um movimento semelhante, né, de religiosos que combatiam a utilização do álcool e também por extensão o uso das drogas, né? E essa criminalização e essa paralela à criminalização, essa estigmatização, como você en passant, eu acho que muito rapidamente passou no teu trabalho, mencionou inclusive meu livro sobre estigmas, mas essa estigmatização do dependente de droga, né, ela é gerada por esses movimentos religiosos, moralistas, da criminalização da droga e também o que eu chamo hoje de controle estético da cidade, né? Eu não quero lidar com esse negócio do usuário de droga, então é melhor que ele vá para a cadeia, vá para a polícia. Então é uma forma de você não tratar bem do assunto. E aí, de forma genial, o professor Roberto Bueno fala sobre a invisibilidade da assistência social, né?
Por quê? Porque a sociedade acabou, ao não querer se aproximar e ver de perto essa questão, né, ela passou a tratar disso de forma distante, jogar nas mãos da polícia todo o tratamento disso, né? Esse foi o objeto da minha pesquisa de campo de 2 anos. Então, antes de eu prosseguir nessa análise, Fabiana, esse foi o motivo que eu sugeri a você, e sugiro, reitero, a leitura um pouco mais dessa questão desse processo de criminalização. Tem um livro meu que eu trato da lei de drogas, por exemplo, que eu trago algumas sugestões, como, por exemplo, a alteração do artigo 45, né? Que ele fala que o juiz, quando absolver a pessoa que é dependente de droga e praticou um delito, ele vai aplicar uma medida de segurança. Eu digo mais, eu digo que nesse artigo 45 devia prever uma medida cautelar. Aquele que pratica um crime, que daí ele está afetando a sociedade, ele deve desde o início ter uma medida cautelar, não de ser simplesmente encaminhado para o cárcere, né? Mas de ser internado compulsoriamente. Para mim, esse é o momento em que o Estado pode intervir na pessoa que pratica autolesão, né? Ou seja, que ela é um consumidor de droga. A partir do momento em que ele pratica agressões contra terceiros. Então, nesse momento, o Estado já tem que intervir e aí caberia uma internação compulsória desde o início, não esperar uma sentença que pode levar meses, anos, enfim. Então, essa é uma questão, por isso que eu recomendei para você a leitura daquele meu livro sobre a lei de drogas, né? E talvez trabalhar um pouco mais essa questão jurídica, né? Da criminalização, do processo da criminalização, que nunca vai estar separado dos paradoxos, né, ligados à segurança e saúde, né? Nunca vai estar. E nesse sentido, eu diria o seguinte, que o trabalho de TCC, de final de curso, de graduação e a especialização, eles nos preparam para o mestrado, né? E o mestrado é uma prova de fogo, tanto que a gente vê que às vezes a gente fica nervoso, aperta o botão errado, tropeça, né? Isso é absolutamente normal. Todos passamos por isso, né? Mas o mestrado é uma preparação também acadêmico-teórica para o doutorado, né? E nesse sentido, você falou muito bem a questão da coletividade e liberdade individual, né? A gente poderia, nesse tema, ele é um tema que para mim ele é tão claro em certos aspectos que você poderia usar até uma filosofia vetusta, mas que até hoje muito se usa para calcular um tema em termos de repercussão social, como, por exemplo, o utilitarismo de Jeremy Bentham, né? Que hoje sofre críticas muito importantes, né? Você não pode traduzir certos bens monetariamente, né? A ideia de Bentham é que você tem dois aspectos na sociedade a ser considerados, o prazer e a dor. Então, para Bentham, a sociedade deveria ter opções que causam mais felicidade, mais prazer às pessoas do que dor, de forma coletiva, né? É um somatório. Hoje, um professor de Harvard chamado Michael Sandel fez importantes críticas sobre isso. Você não pode traduzir tudo dessa maneira, sem considerar os direitos individuais. Então você poderia começar nessas especulações também filosóficas, porque lógico, sem e nunca esquecer a pesquisa de campo. Eu fiz 2 anos de pesquisa de campo só nessa área de drogas, isso é indissociável, primeiro de tudo, né? Mas você trabalhar essa questão. Um dos seguidores do Bentham foi John Austin, mas um outro seguidor importante dele foi John Stuart Mill, né? E o John Stuart Mill, ele faz uma abordagem justamente desse teu tema da questão das liberdades individuais, né? Então ele diz o seguinte, a conduta nociva à sociedade ela deve ser punida, né? Mas a conduta nociva somente ao indivíduo, né, que não afeta a sociedade, ele diz que uma coisa que é uma liberdade do indivíduo, né? É uma liberdade dele. Você não pode punir uma conduta do indivíduo que só afeta a vida dele. Eu vou dar um exemplo atual. Você não pune a tentativa frustrada de suicídio, né? Você não pode punir uma pessoa que corta o braço, desde que não seja para fraudar o seguro. E também você não pode
punir a autolesão pura e simplesmente, segundo Jeremy Bentham, né? Desculpem, segundo o seguidor de Bentham, o Mill, né? Então, ele usa uma expressão, ele diz assim, você não pode usar o chicote e o açoite para tentar corrigir uma pessoa que pratica uma conduta nociva a si própria. Há outros meios de fazer isso, né? E aí a gente entra muito na questão de educação, né? De orientação, e uma série de outros meios. Quer dizer, mas não é um egoísmo das pessoas não querer cuidar dos outros? Não, você pode ajudar, mas não na forma de punição, né? Aí entra um limite da sociedade, né? Então, essas especulações, ou esse estudo, não é especulação, estudo filosófico, acho que daria também uma base ao teu trabalho. Vamos passar assim por um cara sensacional que foi o Benjamin Franklin, né? Hoje eu vejo filósofos atuais aí citando temas que já tinham sido desenvolvidos por Franklin, né? Parece que estão criando coisas novas, não estão. O Franklin colocava uma lista de coisas, quando ele queria decidir um assunto, ele fazia uma lista de coisas favoráveis e uma lista de consequências contrárias. E aí que preponderava, ele tomava decisão. E isso me parece que cabe na questão do uso das drogas, né? Nós tentamos todas as formas de ação e nothing works, né? Então as coisas não foram resolvidas. Nós geramos criminalidade, estigmatização, invisibilidade, né, da pessoa e das pessoas que lidam com isso, né? Então o Estado gasta, e a sociedade, enormes recursos com a punição, com o policiamento de pessoas adultas que estão praticando autolesão, né? Então, antes de você aparecer na nossa tela, a banca já estava reunida desde as 14 horas e a gente começou a conversar sobre as coisas, né? E você tentando resolver os problemas técnicos. E aí eu considerava o seguinte, né? Você pode comparar com o momento atual da epidemia, né? Não usar máscara é uma forma de proteger o próprio indivíduo e não se autolesionar. Porém, há uma diferença na questão do consumo de droga, né? Que quando você não utiliza máscara, você pode atingir terceiros, a saúde de terceiros, né? Então, a questão do uso exclusivo de droga por parte de um adulto, eu vejo hoje com enorme dificuldade de você justificar uma punição, e dessa forma a punição hoje é fictícia, né? É uma punição que gera custos enormes da polícia deter a pessoa, ele ser levado para uma delegacia, faz um termo circunstanciado, vai depois para uma audiência judicial, recebe uma advertência, né? Quer dizer, nós estamos num processo caríssimo para tutelar uma autolesão de um adulto. Aí muitos dirão, não, mas e se a pessoa oferecer droga para a criança? Ora, evidentemente que isso é um crime grave, é um crime punido com uma pena de prisão terrível, né? Ou então oferecer droga para uma pessoa que tem uma doença mental ou que não tem a compreensão de que aquilo é uma droga, né? Por exemplo, nós temos problemas, como diz Klaus Roxin, nós temos problemas cognitivos, que é de conhecimento, e temos problemas volitivos, que é da pessoa não ter o controle da vontade. Então, esse teu trabalho, esse paradoxo que você fala, ele passa, sim, pela questão jurídica, né? Porque a questão jurídica, ela reforça o estigma da pessoa que é dependente de droga. A sociedade, parece-me que ela não... Você fala bem, espaços públicos, né? A sociedade parece que não quer ver a pessoa dependente de droga numa calçada, ou ele deitado no chão se drogando, sentado se drogando, né? Por isso é um controle estético, de aparência, né? Mas em termos de substância, né, a gente precisa tentar entender que essa visão moral religiosa, no sentido de demonização do assunto, ele faz com que o assunto seja visto de forma superficial, né? Que seja visto de forma superficial. Então, é necessário realmente um debate a partir do espaço urbano, né? E nesse sentido, por exemplo,
O Canadá nos dá uma lição hoje. Ele está liberando o uso da maconha, né? Porém, a restrição dos espaços é absurda, né? Quer dizer, você não pode utilizar num espaço público, em restaurantes. Se você utilizar numa casa, quem alugou a casa tem que concordar. Aí há um controle e além do que, se você dirigir sob influência de droga, aí você gera uma potencialidade de dano a terceiros, né? Então aí há um controle, né? Se você for trabalhar no serviço público ou se for trabalhar até numa empresa particular sob a influência de droga aparente, né? Ou então for pilotar um avião, então aí a necessidade de um controle e até de uma punição, porque daí você está arriscando a vida de pessoas, você está criando riscos a terceiros. Então me parece que aí cabe a ingerência e a nossa, infelizmente, a nossa discussão hoje nesse tema, ela como falou bem o professor Roberto e a gente já percebe hoje, ela é muito polarizada, você é a favor, você é contra, mas isso segue que linha ideológica e não tem nada a ver, muitos temas nós temos que tratar sob a ótica do raciocínio, da lógica, da razão, né, da pesquisa de campo.